CONDEP, e o CONDEP hoje cumprindo tanto seu regimento interno como cumprindo o edital que promove as regras para a escolha da lista tríplice dos candidatos para a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Realizamos hoje uma das etapas de todo o processo e procedimento para a escolha dessa lista tríplice. E antes de a gente começar, queria avisar a todos e a todas as pessoas que são integrantes, dirigentes, defensores e defensoras de direitos humanos, que lá na entrada o CONDEP, ele conseguiu, a duras penas, mas conseguiu fazer a edição de uma cartilha sobre abordagem policial. Essa cartilha de abordagem policial, ela foi escrita a partir de um trabalho do Centro de Direitos Humanos Sapopemba, o CDHS, e ela foi elaborada com a contribuição da então juíza, hoje desembargadora Kenarique, pela doutora Valdênia Paulinho, uma das grandes militantes do direito das crianças e do adolescente. Então, nós disponibilizamos essas cartilhas para que as entidades, os defensores e defensoras dos direitos humanos possam estar estar promovendo essa cartilha nos meios onde atuam, distribuindo para a população em geral, sobretudo os grupos sociais que mais são atingidos por violações, inclusive em grande quantidade da abordagem policial. Também temos lá na frente uma cartilha, uma edição, onde consta a lei que cria o Conselho, o regimento interno, entre outros regimentos do Conselho, exatamente para que as entidades possam conhecer o funcionamento do Conselho, suas atribuições, enfim. É sempre produtivo que toda essa norma ela possa ser também conhecida e apropriada pelas entidades, pelos movimentos sociais. E exatamente nessa cartilha consta o regimento interno que faz todo o regramento sobre a escolha da lista tríplice para a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, e por onde nós estamos conduzindo todo o processo. Então, antes de a gente começar aqui o debate, eu queria dizer para vocês que esse debate, na conjuntura, ele é extremamente importante e ele é extremamente necessário diante da experiência que o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, na relação que ele possui com a Defensoria Pública de São Paulo, essa experiência nos impôs dar uma importância muito grande para esse debate hoje, diante de uma conjuntura que nós estamos vivendo. Todos sabem hoje a possível crise financeira ao qual se abate sobre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por diversas razões, mas sobretudo em razão do orçamento estadual, que pouco destina recursos para a própria estrutura da Defensoria e para o reforço das suas ações. Como vocês sabem, a Defensoria Pública ela é basicamente financiada por um fundo que tem origem na carga de impostos sobre as operações imobiliárias e com
recrudescimento das movimentações financeiras em torno das operações bancárias, das operações imobiliárias, esse fundo houve uma queda, o que de certa forma impactou no orçamento da Defensoria, e hoje a Defensoria pleiteia que haja uma complementação orçamentária por parte do governo do Estado, e esse também tem sido um dos pedidos do próprio Conselho, por entender que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é um órgão essencial para a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos no Estado de São Paulo. Então, CONDEP e Defensoria Pública têm tido uma experiência extremamente rica nesse momento, onde o debate está bastante árduo, onde o debate está bastante aquecido, e a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública tem e está tendo um papel fundamental na elucidação da questão, bem como tem um papel fundamental para representar a ideia, as propostas, as sugestões e a ideologia da sociedade civil de como fortalecer a Defensoria e fazer com que, de fato, a Defensoria cumpra efetivamente esse papel na defesa e na garantia dos direitos humanos. E é por isso que esse debate ele ganha essa importância nessa conjuntura. Porque, para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, a ouvidoria ela é essencial como um órgão de controle social sobre a política de acesso à justiça, e também um órgão essencial para que essa parcimônia entre direitos humanos e defensoria continue sempre aquecido e continue sempre como um protagonismo da instituição Defensoria Pública. Então, por isso que o debate ele ganha essa importância para o Conselho, uma vez que a ouvidora, né, a ser indicada na lista e a serem confirmadas pelo Conselho da Defensoria Geral, impactará diretamente nas propostas, diretamente nos anseios e nas perspectivas da sociedade civil e também dos movimentos sociais. Pois bem, então, diante dessa importância, é que aqui encontram-se presentes os conselheiros do CONDEP. Eu acuso aqui a presença do conselheiro Luiz Carlos Santos, a presença da conselheira Maria Nazaré Cupertino, a presença da conselheira Sheila Suben-Colala, a presença do conselheiro Everton de Paula, o conselheiro Antônio Dantas está hoje, infelizmente, coincidiu a agenda com o CONANDA, está em Brasília, justificando então a sua ausência, e também a presença do membro do CONDEP pelo Ministério Público, Dr. Eduardo Valério, que também veio presenciar, né, esses conselheiros vieram presenciar esse debate de hoje, exatamente porque nesse próximo dia 4, às 14 horas, ficou assim definido, né, Elisandro? Dia 4, agora, sexta-feira, o CONDEP, em reunião extraordinária, ele fará, então, a escolha dos 3 candidatos que irão compor a lista tríplice, e após esse procedimento, aguardando aí os prazos recursais previstos no próprio edital, será enviado para o Conselho Superior da Defensoria Pública para que então promova a escolha de um entre os 3 que nós estamos indicando. E é importante também nós salientarmos que para esse debate de hoje nós convidamos todas as autoridades, inclusive os defensores públicos, inclusive convidamos o defensor geral em exercício e convidamos todo o staff da Defensoria Pública exatamente para que pudessem acompanhar o debate. E isso porque nós queremos aqui hoje reforçar a expressão da lei
estadual que indica o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana como o fórum escolhido pela lei, o fórum próprio para fazer e promover a indicação dessa lista tríplice. E por que o CONDEP? Nós entendemos que a inteligência da legislação ela foi muito oportuna e muito inteligente no sentido de criar, de fato, uma situação de rede, ou seja, aqueles que fazem o controle social de qualquer política pública não pode ter um mecanismo que seja dentro da instituição e que promova uma alta escolha. Então, quando a lei delega para um Conselho de Direitos Humanos que faça a indicação, faça o processo de escolha desses candidatos, isso a legislação está querendo indicar que deve haver uma amplitude, inclusive nos fóruns, onde a sociedade civil tem uma participação e tem uma representação extremamente sólida e uma representação extremamente capacitada para poder fazer esse debate. Então, o acesso à justiça é um dos principais ícones, uma das principais bandeiras de luta, inclusive, das instituições e da luta dos direitos humanos no Brasil. E como a Defensoria Pública ela é um meio para o acesso à justiça, nada mais, nada melhor do que uma instituição com o naipe do CONDEP para promover esse debate e promover a escolha no seio desse fórum de entidades que são militantes, dos movimentos que são militantes em direitos humanos, exatamente para poder fazer essa indicação. Então eu queria ressaltar isso e queria que ficasse consignado nesse debate a importância que a Defensoria Pública tem para a luta dos direitos humanos, mas também consignar que a Defensoria Pública deve ter no CONDEP um parceiro para suas ações, assim como o CONDEP tem a Defensoria Pública parceira nas suas ações. E a gente acredita que estabelecendo esse princípio, esse fundamento, nós conseguiríamos alavancar a rede de proteção, a rede de promoção e a rede de defesa dos direitos humanos no Estado de São Paulo. Eu quero dizer com isso que o CONDEP ele é um fórum bastante qualificado para fazer esse debate e de promover a indicação da lista tríplice para a Defensoria poder escolher o ouvidor geral da Defensoria Pública. Então, feito essa consignação da minha parte, eu queria dizer para vocês que nós pensamos aqui hoje numa regra para esse debate. Inicialmente a gente tinha pensado, em começar às 18 horas, porque muita gente trabalha e, enfim, as pessoas estão nas suas atividades, inclusive defensores públicos. Aliás, que eu acuso aqui a presença do Dr. Rafael Galati, que representa a Defensoria Pública também no CONDEP, que está aqui presente. Nós pensamos, então, numa regra de debate aqui bastante simples. Nós pensamos em começar às 18 horas, depois retraímos para 17 horas, em razão que muitas vezes o centro da cidade não apresenta boas condições de transitar, né? Muito tarde. E a gente pretende encerrar esse debate também dentro de um horário compatível, para que as pessoas possam se locomover e ir embora para casa. Então nós pensamos, nós tivemos 5 inscrições, todas as inscrições havidas dentro do Conselho foram validadas, ou seja, todos cumpriram as regras, os requisitos, estavam expressos no edital, não houve, enfim, nenhum candidato teve indeferido a sua pretensão. Eu queria cometer um erro aqui, queria apresentar a vocês a Elisângela André, Elisângela com Z, né? André, a nova
nova secretária executiva do CONDEP, começou ontem, né? E dizer para vocês que ela está secretariando aqui a reunião para a gente poder produzir a nossa ata final. Bom, então nós pensamos uma regra muito simples, nós pensamos convocar aqui os 5 candidatos, eles teriam aí 10 minutos para fazer uma exposição inicial, tá certo? Para expor o porquê estão pleiteando estarem na lista tríplice. Depois disso, nós pensamos em fazer a palavra para o plenário, para que as pessoas tenham de 1 a 3 minutos para fazer suas perguntas aos candidatos, ou fazer as suas considerações, ou fazerem propostas aos candidatos, tá certo? E depois das perguntas, nós estabelecemos mais um período para as respostas, e depois, no final, damos mais ou menos 5 minutos para os candidatos fazerem suas condições finais. Então, de maneira que nós teremos aqui 50 minutos iniciais, depois mais ou menos aí de meia hora, 50 minutos de intervenção da plenária, e depois reduzimos as respostas a 3 minutos dos candidatos, né? Então mais ou menos uma meia hora, e depois mais 25 minutos para as considerações finais. Então, no meu tempo aqui, eu calculo que, se a gente for bem cumpridor dos nossos prazos aqui de termos horário, 8h30 nós estaríamos então encerrando aqui o nosso debate. Lembrando que o debate é para influenciar os conselheiros do CONDEP na eleição que vai ocorrer no dia 4. E que a sociedade civil presente influencie os conselheiros que estão aqui hoje, né? Então, levanta a mão aí os conselheiros, o Luiz, a Nazaré, a Sheila, o Dr. Everton, né? Eu também, vocês podem depois, olha, a gente achou que vocês do CONDEP achamos que o candidato tem que ser isso, vocês também vão ter essa oportunidade. Oi? Dr. Everton está lá ao fundo, na saída de emergência, se pegar fogo aqui, ele liga a fogueira lá, ó. Apaga o incêndio. É ele que não tem indicação de movimento social? Ele que o quê? Que não tem indicação de movimento social? Ele não tem indicação? Tem. Qual é a indicação? Ele é da OAB. Ah, tá. Ele representa a OAB. Estou representando o presidente também hoje. A OAB tem no CONDEP assento de 2 conselheiros que não passam pela eleição, eles são indicados pela OAB. Inclusive, a lei assim fez, né? Então ele representa a OAB no CONDEP, não é a sociedade civil, não sei, né? Essa é uma discussão boa, né? Boa. Essa discussão é boa, essa é boa. Bom, então chega aqui de churumelas. A gente então queria começar apresentando, puxa vida, a única mulher inscrita, né? Uma salva de palmas para Raquel Cruz, do ITCC, né? Depois a gente queria chamar o Luiz Carlos Matos, a gente queria chamar o João dos Santos, o Felipe Tonos Moreira e o Alderão Costa. João? Você está aqui, João, de cabelo branco do meu lado. Cabelo branco e cabelo branco. O João do meu lado, que são muito cabelo branco, eu fico mais velho. Então nós temos aqui uma mesa com os candidatos bastante diversificada, pelo que eu entendi, inclusive pelo segmento, né? Lembrando que bom, mas enfim, eu só queria que eles falassem mais das entidades, né, que fizeram a recomendação conforme o edital, e aqui na fichinha, infelizmente, na falha do CONDEP não consta a entidade que vocês fazem parte. Como eu não decorei também, vocês poderiam usar 1 minuto a mais para falar da instituição que vocês fazem parte. Tudo bem? Nós temos agora
Se o meu relógio der errado, 15 para 6. O pessoal está achando que o Aldeirão está escondido. Hã? Não, quem precisa fazer parte dessa mesa sou eu, né? Foi? Mas aí nós vamos esconder a Raquel. A Raquel tem que ficar visível. Todos estão enxergando, todos aqui? Sim, agora deu. É? Sim. Então tá bom. Bom, eu não tenho aqui uma ordem de quem inicia. Eu só fiz uma ordem de convocação. Vocês querem tirar para o ímpar, vocês querem discutir, eu decido, começa pelo atual? Pode ser. Fazer um sorteio? Sorteio? Tá bom. Então vamos lá. Oi? Vamos fazer um sorteio então. Escreve os valores. Nós vamos escolher a pessoa mais bonita do auditório para sortear aqui. Raquel, João, Felipe. Modestamente, eu estou me candidatando para sortear. Tem duas candidatas aqui para sorteio. Nada convencido, nada prepotente. Simplesmente bonitas. Simplesmente lindas. O Luiz quer saber se vocês estão ouvindo bem aí no fundo. Doutor Estéreo, que está ali? Minha advogada preferida. Simplesmente lindas. Ah, eu tenho um monte, só pronto. Doutora Minéia foi minha advogada. Né? Agradeço muito. Não, não foi aquela vez. Doutor Estéreo, meu advogado, que me defende de uma ação contra o Romero, no Rio de Janeiro. De vez em quando a gente fala demais, os outros acham que a gente difama. Eles acham, eu não acho. Bom. Luiz, vem cá, vamos ser sorteio. Pois é, você foi eleito mais bonito. É. Não adianta negar. Não adianta Mas, negar. ó, pede para cada um tirar um. O critério era o mais bonito. Vai trazer os nomes aí. Mistura aí. Mistura, Luiz. Não, você tá dando não. Você pede para a pessoa tirar na mão. Agora pede para aquela senhora tirar lá no fundo, Luiz. Quem que é aí? Primeiro, Raquel. Então, pelo sorteio, primeiro a Raquel. Agora o segundo aí, Luiz. Para aí. Quem é? Quem é? Nossa. Que sorteio é esse aí? Tá estranho, né? Quem é o segundo aí, Luiz? Aldeirão, próximo. Esse sorteio tá estranho. Terceiro. Terceiro. João. Quarto. Luiz Carlos. E o último, então, Felipe. Não precisa nem ler. Bom, então a gente sem perder tempo, eu peço a companheira que anote o tempo. Quando estiver faltando 3 minutos e 1 minuto, você me avisa. Vai faltar 3 minutos, porque aí a pessoa vai se organizando para concluir. Tá bom? Então, Raquel. Obrigada, Rildo. Boa tarde, quase boa noite, né, a todas e todos presentes. Meu nome é Raquel da Cruz Lima e eu sou do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. Então, a pedido do Rildo, eu vou
falar brevemente sobre o ITTC, para aqueles que não conhecem. O ITTC é uma organização com 19 anos de trabalho, principalmente na pauta do sistema prisional e do combate ao encarceramento. E um dos trabalhos históricos do ITTC é o de acompanhamento e atendimento às mulheres estrangeiras em situação de prisão. Além disso, e é com essa segunda atividade que eu vou falar agora, que eu me envolvo mais diretamente, o ITTC faz acompanhamento em incidência política e desenvolve pesquisas na área do questionamento institucional dos mecanismos do superencarceramento, né? Em relação às leis que são produzidas nessa área, a atuação dos diversos poderes, né? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, em relação às medidas que podem ser adotadas para poder se reduzir a população carcerária. Então, eu acho que, né, o espaço que eu ocupo, além do fato de eu mesma ser mulher, mas de ser uma pessoa que vem de uma organização cujo compromisso principal é com atendimento a mulheres e que há 19 anos tem isso como prioridade de atendimento. E o segundo lugar é de uma organização que trabalha no combate ao encarceramento, e é principalmente aí a nossa interface com a Defensoria Pública. Em relação à eleição diretamente para a ouvidoria, eu quero fazer uma fala pessoalizada, né? Apesar desse convite do convencimento aos conselheiros, que eu acho que é fundamental, o convencimento que eu quero fazer não é sobre mim, é um convencimento sobre o modelo de ouvidoria em que a gente acredita e aposta, né? Como o Hildo, de forma muito feliz, começou, né, essa abertura desse evento. A gente está num momento especialmente delicado, mas eu acho que a todo momento, e a ouvidoria da Defensoria chama para essa reflexão sobre, né, o modelo do que queremos como Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas como sistema de justiça no Brasil. A ouvidoria da Defensoria, eu acho que ela tem um grande potencial de transmitir uma mensagem para todo o sistema de justiça sobre a maneira como se quer fazer acesso à justiça, como se quer controlar instituições. No sistema prisional em especial, né, o nosso grande bloqueio, umas grandes lutas é pela falta de transparência, pela falta de acesso, pelo fato de que as pessoas que controlam serem das próprias instituições. Então, a defesa de um modelo externo de ouvidoria, né, que se materializa no caso dessa ouvidoria da Defensoria, mas que serve como um modelo para várias outras, aponta para esse caminho que eu acho que é o principal em relação ao qual a gente está discutindo, que é de autonomia e transparência. Quando eu assumi o conselho, né, na posse do conselho da ouvidoria da Defensoria, me veio a lembrança de algo que é muito marcante, acho que também é fundamental nessa discussão que a gente quer ter, que eu pessoalmente também fui formada como advogada no âmbito da discussão da militância pela criação da Defensoria Pública do Estado. A primeira vez que eu fiz uma visita à Faculdade de Direito da USP, havia toda a mobilização dos estudantes e diversos outros segmentos para que se criasse, enfim, uma Defensoria Pública do Estado. E eu acho que isso sinaliza uma missão, né? Qual é o compromisso da Defensoria? É um compromisso de responsabilidade direta e de responsabilidade com essa origem dela que é popular, que é de mobilização. Mas isso não significa, e eu acho que tem havido algumas dificuldades nos últimos anos, talvez alguns defensores entenderem por conta dessa origem, que a Defensoria em si representa movimentos sociais. Que os defensores automaticamente, por serem defensores, por terem passado no concurso, falam em nome da sociedade civil, de movimentos sociais. Não. O ponto que faz essa interface, que faz essa conexão entre as demandas da sociedade, entre a articulação dos movimentos sociais, entre as pautas das organizações da sociedade civil, é a ouvidoria externa. E esse é o papel da ouvidoria, de cobrança, de controle, de ponte. Eu acho que existem alguns aspectos mais específicos, né, que são pautas urgentes de para onde a ouvidoria deve caminhar em relação à cobrança, em relação ao acompanhamento do trabalho da Defensoria Pública. O primeiro é em relação à transparência, né? Eu acho que quem acompanha o trabalho da Defensoria percebe que ainda existem várias lacunas na capacidade da Defensoria de ser realmente pública no acesso àquilo que ela faz. E um exemplo é a dificuldade tremenda que existe de acesso de documentos que dizem respeito ao trabalho da Defensoria. No ITTC, a gente teve a oportunidade de, por meio da Lei de Acesso à Informação, né, buscar algum tipo de documentação por meio, né, do SIC, da Defensoria, e ficou claro como esse ainda é um ponto de lacuna. E a ouvidoria externa tem feito um papel muito importante na cobrança dessa transparência, mas eu acho que esse é outro aspecto fundamental que a gente tem que defender no
sentido de que ouvidoria queremos, que defensoria queremos. Um primeiro ponto é mais transparente. O segundo ponto é uma ampliação da presença da ouvidoria, né? Hoje ela está um pouco reduzida nos locais que ela pode fazer essa escuta, para então receber a partir da escuta os fundamentos para a atuação dela, para a cobrança, para o redirecionamento em relação à defensoria. Então é preciso ampliar o espaço da ouvidoria. É preciso que ela seja mais forte, que ela consiga chegar mais longe. Outro ponto muito importante diz respeito a uma visão global, e que eu acho que a ouvidoria tem esse papel de ser a instituição que cobra, que são as ações estratégicas e os objetivos institucionais. No trabalho direto do ITTC, fica claro como algumas missões que devem ser da defensoria em termos de uma busca política de ação ainda não são cumpridas de forma satisfatória. Então, o problema que a gente pontua a nossa atuação no ITTC, que é do encarceramento, tem uma manifestação clara de falta de compromisso da defensoria em relação a isso, que é o fato de que ainda hoje há defensores que atuam em audiência de custódia e em outros momentos processuais que não pedem liberdade dos seus assistidos. Então, esse é um problema que se manifesta de forma pontual, mas que também aponta para a maneira como a gente ainda precisa corrigir, cobrar quais são os rumos estratégicos, quais são os resultados que são buscados pela defensoria. Um terceiro ponto, então, em relação ao que se busca, o que deve pautar, eu acho, o papel da ouvidoria, é em relação ao atendimento inicial. O atendimento é a porta de entrada, e a gente teve uma mudança na maneira como ele é feito, que partiu do reconhecimento de problemas graves que existiam, de fato, no modelo anterior, mas que ainda hoje trazem várias lacunas. Muitas pessoas não conseguem acesso à defensoria. O teleagendamento não foi uma solução para isso, muito pelo contrário. Isso precisa ser problematizado e acho que é um dos aspectos fundamentais também, que a ouvidoria nesse papel, né, de escutar as demandas das usuárias e usuários, de escutar as demandas dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, tem que cobrar. Qual é a porta de entrada? Como se faz esse atendimento? Mas a porta de entrada pode sugerir que a preocupação que a gente teria como ouvidoria é apenas quantitativa, né? Se as pessoas estão chegando. E é também quantitativa, porque afinal de contas a gente vive um momento em que as sugestões de um risco de se diminuir as pessoas que podem estar dentro. E o que tem que estar em questão não é a diminuição, é o aumento. Muitas pessoas que devem e precisam ser atendidas pela defensoria não são. Mas esse atendimento não se resolve em si mesmo. Ele não basta existir, ele deve ser de qualidade. Então, sobretudo em relação às pessoas que têm um atendimento, por exemplo, em unidades prisionais, que foi uma conquista fundamental, graças à pressão exercida também sobre a defensoria, para que se começasse a fazer o atendimento dentro das unidades, ele muitas vezes é um atendimento extremamente rápido, né? Eu que tenho contato direto com as mulheres presas, a gente vê as reclamações porque ainda falta uma atenção a esse olhar. Falta mais cuidado na maneira de desenvolver um atendimento de qualidade e esse atendimento de porta de entrada. E essa qualidade também aponta para outro elemento que é fundamental a gente pensar sobre a defensoria, que ela não é composta só por defensores. Para a defensoria fazer um trabalho de qualidade, ela depende de técnicos, de corpo psicossocial, ela depende de servidores, ela depende de estagiários, e são todas essas pessoas que compõem o que a defensoria efetivamente é. Então, a defensoria não faz uma discussão e uma cobrança apenas sobre o trabalho de defensores, mas ela tem como pauta a discussão sobre o acesso à justiça e absolutamente todos os profissionais que compõem esse atendimento. Eu acho que assim eu encerro a minha fala, que tem então como intenção principal chamar a atenção porque eu acredito que devem ser pautas institucionais da ouvidoria. Como eu disse, não é sobre mim. Eu acho que os conselheiros têm que pensar no CONDEP sobre o modelo de ouvidoria que a gente defende para a defensoria pública. Obrigada. Obrigado, Michel. Antes de passar aqui para o Odenon, dizer para vocês que a ouvidoria, na pessoa da Cristina, nos auxilia aqui, nos ajuda com a gravação desse debate e que vai estar disponível quando? Até sexta-feira já está na página do Facebook da Ouvidoria da Defensoria Pública. Até se não dá antes para os conselheiros verem também, tá? Para eles se interessarem. Então tá bom, vamos fazer o esforço para já estar no ar logo. Aliás, a ouvidoria, que tem sido também muito parceiro do CONDEP nas nossas audiências públicas. A ouvidoria participou de
todas as audiências públicas que o CONDEP fez ao longo dos últimos 2 anos, inclusive a última segunda-feira, o companheiro ficou lá gravando a nossa... Foi muito bom o debate lá, né, sobre as comunidades terapêuticas, em que vocês têm nos ajudado no CONDEP, a Defensoria, inclusive, sobre esse debate e nas fiscalizações também. Então, agora a palavra ao Deon, os mesmos 10 minutos. A Raquel foi pontual, hein? Olha, parabéns, viu? Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite aqui à mesa. Na pessoa do Rio, eu cumprimento todos os outros candidatos aqui. Acredito que aqui, mais do que uma disputa, nós estamos fazendo uma construção, né, na linha que a Raquel colocou, de um mecanismo de controle social, atualmente da Defensoria, mas que o nosso sonho é que a sociedade civil tenha controle sobre aquilo que ela paga, sobre aquilo que ela, vamos dizer assim, propõe e que ela precisa. Então, acho que é um sonho mais amplo, né? Na mesma linha, também vou apresentar a organização que me indicou, é a Associação Rede Rua, que já tem 26 anos, 27 anos aí de trabalho com as pessoas em situação de rua, num destaque mais para a questão da comunicação e do centro de acolhida. A Rede Rua, atualmente, ela tem um refeitório que ela atende as pessoas em situação de rua e o jornal Trecheiro, gerencia um albergue conveniado com a prefeitura, com 120 pessoas, quer dizer, no inverno chega lá nas 150. Mas esse assunto acho que também vou tratar aqui na minha fala. Eu sou Alderon, sou formado em jornalismo, né, e atuei muito tempo na Rede Rua, 25 anos na Rede Rua, e já estou há 1 ano e 8 meses na ouvidoria como o ouvidor, junto aí com a equipe e o Conselho Consultivo. Não tenho a mesma facilidade da Raquel, eu vou pedir licença, eu vou ler, eu preparei um texto especialmente para hoje, para a gente poder tentar respeitar o horário. Este é um momento sensível e temos que apontar para caminhos alternativos e de soluções. Todos sabemos da onda conservadora que avança em nosso país e no mundo. Enquanto esperamos uma mudança para melhor, tudo parece piorar. A Defensoria faz 10 anos, este ano, dentro de uma crise política financeira sem precedentes, como o Rildo já apontou no início aí da fala. As últimas notícias dão conta de um retrocesso que nos remete a tempos sombrios. Vala clandestina de corpos, que ninguém sabe quem jogou lá, né? Aprovação de leis que diminuem a participação e criminalizam os militantes e os movimentos por direitos, cadeias superlotadas com denúncias de violência, saúde, falta de defesa, tempo vencido, pessoas vivendo em situação de rua, que estão visíveis por toda a cidade. E tudo isso parece não ter solução. O tema do Grito dos Excluídos para este ano já demonstra onde estamos chegando. Esse sistema é insuportável, exclui, degrada e mata. O Papa Francisco, no discurso para os movimentos sociais em sua visita à Bolívia, afirmou: reconhecemos nós que esse sistema impôs a lógica do lucro a todo custo, sem pensar na exclusão social e nem na destruição da natureza. Se assim, insisto, fala o Papa Francisco, digamos sem medo, queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Esse sistema é insuportável. Não suporta os camponeses, não suporta os trabalhadores, não suporta as comunidades, não suporta os povos e nem sequer suporta a terra, a irmã mãe terra, como dizia São Francisco. É neste contexto que estamos aqui para debater sobre a Defensoria e o órgão de controle, a ouvidoria externa. O que eu quero dizer é que a Defensoria e a ouvidoria estão dentro dessa grande luta que fazemos. Elas são muito importantes, mas precisam estar em sintonia com a luta por transformar essa realidade e esse sistema insuportável. Volto ao mesmo discurso de Francisco, onde ele fala: queridos irmãos, muitas vezes trabalhais no insignificante, no que aparece ao vosso alcance, na realidade injusta que vos foi imposta,
e a que não vos resignais opondo uma resistência ativa ao sistema idólatra que exclui, degrada e mata. Esse sistema é insuportável, exclui, degrada e mata. E como somos teimosos, continuamos acreditando na possibilidade de outras relações, de outro mundo possível. Não estamos aqui só porque acreditamos no CONDEP, na ouvidoria, na defensoria. Estamos aqui porque acreditamos e lutamos por um mundo mais justo, de relações mais fraternas, coerentes e com menos desigualdade. Somos sonhadores, sonhamos alto. Hoje os movimentos sociais, nós que estamos aqui, fazemos a luta por moradia, por direitos, por fim da violência policial, pelos maus tratos nas ruas, nos abrigos, nos albergues, contra a violência doméstica, pelo respeito aos direitos humanos, enfim, são diferentes realidades. Há necessidade de lutarmos também por participação, liberdade de expressão e transparência. Queremos também fazer essa luta no espaço do judiciário. No Poder Executivo temos as controladorias, as ouvidorias internas, os conselhos e outras formas de atuação e controle. No Legislativo temos o voto. No Judiciário, o que temos? Praticamente nada, muito pouco. Para dizer que não tem nenhuma participação. A participação no sistema judiciário é um desafio, pois sem termos um sistema de justiça sem abertura à participação popular, com controle externo, para dar mais transparência, credibilidade e apontar propostas de avanço contra toda essa injustiça. E é aqui que nós inserimos a criação da Defensoria. É nessa realidade de um judiciário fechado, tradicional, que os movimentos trabalharam para a criação da Defensoria, um órgão dentro do sistema de justiça que fosse um diferencial pela sua própria missão e por mecanismos criados para garantir a participação dos cidadãos e cidadãs. Dentro desses mecanismos está a ouvidoria externa, que tão bem definiu a nossa colega Raquel. Com caráter externo, onde tem um ouvidor ou uma ouvidora externa ou externo, e um conselho de representantes de várias organizações. É importante destacar que já estou no cargo há 18 meses, período em que permitiu conhecer melhor o sistema da Defensoria por dentro, os processos internos da ouvidoria, a realidade das ouvidorias no Brasil. Além disso, foi possível iniciar uma compreensão dos grandes temas envolvidos no acesso à justiça e o engajamento em algumas linhas de atuação proposto no plano inicial da candidatura em 2014. Aproveito esse momento para fazer a prestação de contas, mesmo resumidamente, mas já adianto que todos terão acesso, ou já podem ter acesso, aos relatórios que estão no site da ouvidoria. Nesses 1 ano e 8 meses, e 6 meses, o que já foi feito? A gente, como foi definido no plano de atuação, nós tivemos uma atuação dentro da Defensoria, participando de conselhos, nas reuniões de diversos órgãos. Das missões, das funções da ouvidoria é articular internamente com os órgãos para avançar no atendimento, para avançar seja na área criminal, seja em todos os temas que nós correlatos à questão da justiça. Trabalhamos também em visitas nas unidades, privilegiamos também, fizemos um desafio interior, como a gente fazer visitas no interior, avançar, e conhecer também a realidade da Defensoria no interior. Fizemos isso. Quer dizer, tem aí uma lista de trabalhos que a ouvidoria internamente acompanhou. Depois no debate a gente pode avançar um pouco mais. Na ouvidoria internamente, nós temos toda a gestão da equipe, e quero dizer aqui que fiquei com uma equipe maravilhosa. A antiga ouvidora deixou uma equipe montada, não posso reclamar disso. É insuficiente? Insuficientíssimo. Para a gente ampliar o trabalho, há necessidade de investimento de recursos humanos e de equipamentos. Nós precisamos realmente avançar na ampliação da ouvidoria. E aí tem toda a gestão das subouvidorias, o acolhimento do processamento. Nós temos também um trabalho muito importante que tem que falar aqui, que é a articulação nacional. Atualmente estou como presidente do Colégio de Ouvidorias, acompanhamos todo esse processo nacionalmente de implantação
implantação de novas ouvidorias. Estamos numa luta aí para implantar mais 3 ouvidorias até o meio do ano. Enfim, todo esse trabalho de articulação do debate, da gente influenciar mais no judiciário, junto com as organizações Fórum de Justiça, JustDH, enfim, tem muita coisa. É assim que eu proponho a minha candidatura e recondução por mais um mandato, né? Isso está expresso na lei, há a possibilidade do ouvidor ser mais uma vez candidato. E assim eu termino, agradeço aqui a possibilidade de expor um pouquinho do que a gente está propondo aí. Talvez no final a gente avance um pouco mais. Obrigado, Vou agora imediatamente passar a palavra para o João. Boa noite a todos, a todas. Eu sou de uma terra longínqua daqui, a 500 quilômetros, no interior do estado de São Paulo. Então falei assim, né, do jeitão caboclo, mas é isso mesmo. Sou natural dessa região de Penápolis, tá? A 500 quilômetros daqui. E na minha vivência que tenho sobre esse assunto de ouvidoria, é que tenho deparado com muitas situações em que me envolvo com todas as situações de onde está tudo degradante. Eu hoje represento aqui, fui indicado por uma entidade Unidos pela Vida, onde ela trabalha com violência doméstica, e essa violência doméstica tem as crianças que vão de 0 a 6 anos, e de 6 também a outro modo de 6 a 11 anos. E tem a liberdade assistida, que são aqueles reclusos do sistema de apreensões, que é das casas, fundações, né? Tanto feminino como masculino. E a gente tem vivido uma situação onde a população carcerária está aí abarrotada, né? Ela está em situação que tudo que está ali dentro ela leva pessoas a não ressocializar, leva pessoas a estarem revoltadas quando dali sai na mão do Estado, e quando o Estado nos devolve essa pessoa, devolve a situação que não é nada bom para a sociedade. Então, essas questões que a gente tem discutido, a gente tem levado para as autoridades, porque está ocorrendo tantas prisões. E essas prisões acontecem, seja lá do adulto ou esses adolescentes apreendidos, de forma que ela não satisfaz aquilo que a justiça tem de elementos para que esse elemento continue preso. E a assessoria de que alguém possa estar ouvindo esse reclamo é a ouvidoria. A ouvidoria que presta um relevante trabalho junto com a Defensoria Pública, ela ouve aquilo que a sociedade está clamando e pode estar aí amenizando essa situação da população carcerária. É uma situação que hoje nós não temos resultados positivos, porque ela não educa. Ela está aí trabalhando de forma que não há contento e não satisfaz aquilo que a sociedade pede. Então nós temos, só na minha região, nesses 4 meses, foram presas, a porcentagem de pessoas presas deu 131 tráfico de drogas, isso é a porcentagem de pessoas que foram detidas nessa. Então, veja só, a polícia precisa ser polícia mais inteligente para fazer esse tipo de apreensões. Essas prisões estão acontecendo de forma desordenada. Não é com a prisão que dê um resultado positivo. Não é isso. A população carcerária está abarrotada. Mais gente, tem um espaço. Adolescentes que são apreendidos com a droga, eles são lá. Eles são o elemento fraco de tudo isso, e a vulnerabilidade que leva a essa situação
faz com que a população apreendida de adolescentes é muito alta. O juiz aqui da capital tem uma outra feição. Quando os juízes lá do interior, não. As fundações casas estão abarrotadas. Vocês não têm ideia. E eu que tenho visitado as fundações casas, tanto a feminina, que é a Sequeira César, que atende a nossas situações, e as outras entidades que estão da Fundação de Casas masculina, nós estamos com em torno de 34 adolescentes numa população de 60 mil habitantes. Vocês têm uma ideia? Então, quando ocorre? Esses dias atrás tive uma apreensão de um adolescente que ele era aluno da PAI. Foi preso traficando. Questionei o policial. Por que esse menino está sendo apreendido? Cadê o patrão dele? Foi apreendido? Esse menino está no tráfico? Ele está no tráfico? Ele está sendo vítima de uma situação onde aquilo que está pedindo para que ele faça, ele faz. Então, a educação que esse menino está adquirindo junto com a sociedade, não está satisfazendo aquilo que a população necessita. Então, a polícia inteligente, se a polícia fosse ela inteligente, que ela pudesse a afirmação, não estou aqui criticando a polícia, não, até porque eu sou do CONSEG também, trabalho junto com a polícia, fui do Conselho Tutelar por 5 anos e meio, e vi muitas situações como essa. Então, a gente dá um amparo para a polícia, e questiona a polícia por causa de apreensões como essa. Só tende a superlotar o sistema. Né? Quanto também aos hospitais psiquiátricos, que aí estão as 3 internações voluntárias, a internação involuntária e aquela coercitiva, internações. Agora estão mudando também a lei. Mudando a lei, não, estão adequando a lei, se adequando à lei. Porque é uma situação também que você priva a pessoa da liberdade, sendo que o sistema terapêutico é o mais eficiente para estar tratando as questões, essa situação de violência que nós temos. Então, a violência que nós temos hoje aqui, que todos nós clamamos, ela é decorrente de um sistema social falho, né, que não se resolve com polícia. A polícia não está aí para resolver problemas de violências sociais. É uma questão que nós não temos políticas públicas para atender essa nossa população, e não levar esse choque de sociedade, esse choque de costume, esse choque de cultura, está levando a população a isso. Nós temos aí, por exemplo, a população do menor adolescente, que estão a população mais que se embriaga em todo o mundo, bebidas alcoólicas. A população, nós temos a segunda população carcerária. Nós temos a polícia que diz que é a mais violenta, em razão de quê? Em razão de porque nós não temos uma situação de trabalhar com o problema social. Esse é o caminho que nós podemos estar seguindo para amenizar essa violência. Eu estou dizendo isso porque eu tenho convivido com muitas situações aonde que eu não posso, talvez, incriminar uma mãe que ela queimou a mão de uma criança, né? Ela queimou a mão da criança a pedido de que disciplina do sistema prisional mandou que ela fizesse a penalidade com a criança. Agora, como você vai punir uma mãe que também está submetida a esse tipo de violência? Então, essas questões chegam até a gente, chateia, indigna, deixa a gente indignado, e, sobretudo, os cuidados que nós teremos que ter com a justiça. A justiça tem que prevalecer, a justiça tem que sobrepor, e o sistema que tem a ouvidoria a ajudar os defensores com essa visão,
esse norte, eu acho que é o caminho fundamental para que podemos alcançar aí algumas coisas de melhoria para a nossa população. Muito obrigado e até mais vezes. Eu pedi para... Você está com a lista de presença aí? Tá. Então agora o Luiz Carlos, com os seus 10 minutos. Boa tarde a todos. É uma honra participar deste evento. Gostaria de agradecer em especial ao presidente Condex, senhor Eduardo Marques, os candidatos Raquel, João, Felipe e Alderon. Prosseguir primeiramente com a apresentação pessoal. Meu nome é Luiz Carlos de Matos Filho, sou advogado desde 2008, sou formado pela Universidade 9 de Julho, sou pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de Salesianos. Fui indicado pelo CODE, Conselho Ouvidor de Direitos Humanos de Cotia, espaço Dr. Antônio Carlos Malheiros, desembargador. O Código de Cotia realiza um atendimento sobre as vítimas de violências policiais, inclusive, em especial, da Guarda Municipal de Cotia. Então, fazemos todo esse acompanhamento de delegacia e o hotel jurídico. No Código, ultimamente, eu sou coordenador de projetos e o último curso lançado foi o curso de capacitação de defensores dos direitos humanos. Desde 2013 em diante, sou assistente do professor Inácio de Oliveira Matos, na Universidade de São Paulo, auxiliando inclusive nas disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil, Responsabilidade Civil e principalmente no grupo de estudos da Responsabilidade Civil do Estado e de Direitos Humanos. Desde 2012 sou advogado autônomo, atuo na área de reparação civil, reparação de danos, e toda essa experiência adquiri no escritório Oliveira Matos Advogados, que atua principalmente na ação de reparação de danos, atuando na defesa de vítimas de violência policial ou até vítimas de violência do próprio Estado. O motivo de eu me candidatar ao cargo de ouvidor, acredito que posso contribuir para esse diálogo entre a sociedade na solução de conflitos e pacificação, adquirido ao longo da exercício da advocacia, que a gente sempre busca. O compromisso é dar continuidade aos trabalhos da ouvidoria em curso, ouvir, participar e encaminhar as demandas da defensoria de seus usuários, procurar fortalecer a defensoria pública, garantindo seu compromisso de efetivar o acesso à justiça aos mais humildes, atender com agilidade as reclamações e sugestões dos usuários, participar das audiências públicas pelos movimentos sociais. Acredito que é isso, serei breve na minha participação. Agradeço, muito obrigado. Bom, e agora, então, Felipe. Obrigado, Milton. Boa noite já, então, a todas e todos. Primeiro, antes de começar a minha fala, eu queria parabenizar tanto o seu João quanto a Raquel. Eu acho que a Raquel é muito importante que as mulheres tomem espaço em lugares que normalmente tem muito mais homem, e o seu João, para representar aí a população negra, assim, que também a gente vê no espaço jurídico, o poder jurídico, pessoas brancas. E eu acho que fica como sugestão para daqui 2 anos a gente fazer um processo mais bem divulgado para que tenham também pessoas do movimento LGBT, que a gente acho que é muito importante essa diversidade nesse processo, que ele seja mais representativo. Eu acho pouco 5 candidatos nesse cargo para um estado de São Paulo. Bom, o que me fez estar aqui hoje? Dos meus trabalhos, eu faço parte, fui indicado pelo SEDEC, a gente fez muito trabalho em conjunto. O SEDEC é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, lá de Limeira, também vim do interior, mas não tão longe, São João daqui, um pouquinho mais perto, metade do caminho aí. Mas o que me faz vir aqui hoje são todas as crianças que são impedidas de sonhar,
todas as famílias que são privadas de uma vida digna e todas as pessoas idosas que não têm direito à paz. Para mim, eu sinto isso da minha trajetória de militância, e são as forças inspiradoras também da sobrevivência das pessoas pobres no mundo onde, como o Papa falou, onde o lucro está acima da vida, a sobrevivência das mulheres numa sociedade machista, das LGBTs no mundo homofóbico e transfóbico, e das negras e negros da Casa Grande chamada Brasil. As pessoas aqui presentes nessa audiência, que de alguma forma ou de outra semeiam a solidariedade, da onde vêm, da onde atuam, veem o próximo e principalmente os mais necessitados, que cumprem ainda a tarefa de, em tempos de escuridão que a gente está passando, trazer a luz. E para todos nós aqui presentes, para todos que estão aqui, que atuam, queria puxar uma salva de palmas para todo mundo, todos vocês aí. Eu puxo essa salva de palmas porque para mim é uma honra estar com vocês, e eu sei como é difícil atuar na área de direitos humanos, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia está muito complicado, a gente sofre, a gente apanha de todos os lados. E eu acho que por a gente reivindicar o Estado laico, a gente fica sem o final de semana, né? A gente perde os dias de descanso, sábado e domingo. A gente fez essa candidatura para o cargo da ouvidoria da Defensoria Pública como uma oportunidade de unir forças, né? Estava conversando com o Alderon, a gente se encontrou no bar aqui na frente, né? Mas a gente não tomou nada não. Tomou uma agulha e um suco, né? Sem álcool. E a gente aproveitou para dialogar com movimentos sociais, com ONGs, né? E pensar propostas de forma coletiva. Então gostaria de agradecer primeiro a confiança dos coordenadores do SEDECA de Limeira pela minha indicação e pela luta que a gente vem feito no interior. Eu também gostaria de agradecer aos movimentos sociais, entidades e pessoas ilustres que estão apoiando nossa candidatura aqui hoje. Eu gostaria de citar alguma delas. Primeiro, a Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, a SED, a seção DCI Bail, a executiva do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Naturologia, que vem fazendo um importante trabalho na medicina terapêutica e outras reivindicações, o Centro Acadêmico de Psicologia da Uniararas, que faz um importante trabalho na luta antimanicomial, o Centro Acadêmico 23 de Março, do curso de Naturologia também, o Diretório Central dos Estudantes da Unicamp, da onde eu comecei minha militância, o Adilson Paz de Souza, que é tenente-coronel da Reserva, aposentado da Polícia Militar, que hoje vem fazendo importantes denúncias e reivindicando também a desmilitarização da Polícia Militar, o Coletivo Domínio Público, o Coletivo Feminista Rosa Lilás, o Coletivo de Negras e Negros Raízes da Liberdade, o Coletivo 15 de Outubro de Educadoras e Educadores, a Casa do Zezinho, aqui de São Paulo, que faz um trabalho importante na área da saúde também, a Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo, os parceiros do Elizabeth Teixeira, que é um acampamento do MST em Limeira, né, que vem sofrendo há muito tempo também pela não regularização da terra lá, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, o ilustre Padre Júlio Lancelotti, que é camarada de luta, e a Débora Silva Maria, das Mães de Maio. Dentre tantas outras manifestações de apoio de pessoas que confiam em nosso trabalho e se manifestaram por e-mail. Eu queria direcionar um pouco a fala para o Alderon, que eu preciso te dizer assim, Alderon, que eu acompanhei o seu trabalho e eu acho você uma pessoa de muito valor, tá? Que inclusive alguns apoiadores da nossa campanha também apoiam o Alderon, né? Apesar dele não falar, mas é que o Alderon é famoso, eu preciso fazer o Alderon já cumprimenta todo mundo, já fala, eu precisava dessas referências aqui, Alderon. Mas você é uma pessoa muito sensível, comprometida com a justiça social, isso eu não tenho dúvida, dos trabalhos que eu acompanhei. E eu acho que comparado aos trabalhos que eu venho acompanhando das ouvidorias, o Alderon é uma pessoa que dialoga, né? E dialoga com os movimentos sociais, ele se esforça para isso e tudo mais. E aí, por que a nossa candidatura mesmo com o Alderon aqui? Acho que essa que é a pergunta, você está apoiando aqui, está quase fazendo campanha para o Alderon. Você está defendendo? Obrigado. Me convenceu do Alderon. A nossa...
primeiro que a gente não sabia que o Aldeirão poderia se recandidatar, né? Mas tem isso também. Mas tem uma questão, pessoal, que é o seguinte. A gente percebeu que ter pessoa como o Aldeirão, por exemplo, numa estrutura da defensoria que tem, não favorece a participação e o controle popular. Dialogar com o movimento social é diferente de garantir que o movimento social tenha controle e participação na defensoria. Essa é a denúncia que a gente vem fazer aqui hoje. A gente veio propor mudanças em nome do empoderamento popular. A história da defensoria é uma história de luta. Temos profundo respeito e reconhecimento pelos defensores públicos, mas se hoje existe o cargo, né, de defensor público, com bons salários, carreira promissora e tudo mais, é porque os movimentos sociais ocuparam as ruas e ocuparam a Lesp. A gente tem que deixar claro por que existe um salário de R$18.000 mensual. Qual é o contexto que vivemos hoje? É um momento de crise. A gente sabe que as crises, elas são momentos de retirada de direito da população, mas não é mexido em privilégios de certos grupos. A gente sabe que, né, também o ajuste fiscal feito pelo governo Dilma, vem a retirada dos direitos dos trabalhadores, vem a criminalização dos movimentos sociais com a lei antiterrorismo, vem a retirada do dinheiro do pré-sal para o setor da educação, a manutenção dos lucros dos bancos e corte de orçamento para a educação para a saúde pública. E no estado de São Paulo, acho que não preciso quase nem falar, mas enfim, enumerar aqui. Fechamento de escolas e a máfia da merenda, escassez e privatização da água, mudança de indicadores para ocultar a realidade da violência do estado de São Paulo e o sigilo dos dados da Polícia Militar, entre tantos outros sigilos que ele vem impondo. Então, dentre tantas e tantas coisas que o governo do estado de São Paulo vem fazendo. São políticas que interferem e ferem os direitos da população. Para garantir esse direito, é preciso lutar, ocupar os espaços, inclusive a defensoria. Os movimentos sociais, as pessoas aqui presentes hoje, a gente tem que ter a consciência que para garantir que a defensoria pública vai atuar em nome da população, é preciso a gente ocupar a defensoria. Então eu não quero que ninguém aqui ache que a minha posição é algo pessoal.